Então o coração crê, a boca fala e você é salvo. Prepare o seu coração. Uma palavra de fé, paz, edificação e aconselhamento. Gabinete Pastoral com o pastor Raul Cavalcante Batista. Gabinete Pastoral, agora na Cidade Esperança. Meus queridos irmãos, queridos amigos, eu quero ler para nossa meditação hoje em Romanos capítulo 10, versículo de número 8, que diz assim: mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Amém. Eu gostaria que nós refletíssemos sobre essa palavra, porque a palavra está na nossa boca e no nosso coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. E eu queria falar hoje primeiramente sobre a oração, relacionamento com Deus. Há muitas orações que nós praticamos no dia a dia que não têm as respostas que nós queríamos ter. E muitas vezes nós nos questionamos, às vezes ficamos até chateados porque as respostas não vêm como gostaria que ela viesse. Mas é preciso entender o que diz a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus, ela vem mostrar para nós, primeiramente em Mateus capítulo 15, versículo 8, quando Jesus diz que este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Significa que nós desassociamos a palavra da nossa boca com o que está no nosso coração. Então, quando não há essa harmonia da boca com o coração, a palavra dita com o sentimento do nosso coração, essa palavra não tem nenhum valor diante de Deus, porque são apenas palavras ditas, mas não vêm do coração. Em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai dizer assim: tudo que você disser com sua boca, mas crer no seu coração, vai acontecer. Olha, ele harmoniza aqui a boca com o coração. Tudo que nós devemos falar com a nossa boca, ela tem que brotar do nosso sentimento, da nossa verdade, do íntimo. Porque quando vamos falar com Deus, nós não podemos tentar convencer Deus com as nossas palavras. Deus está empenhado, como diz lá em Salmo 37, versículo 4, satisfazer o desejo do coração. É esse desejo que tem que ser expresso em palavras pela nossa boca. E quando nós estamos falando com o nosso Deus, o que está no nosso coração deve ser exatamente a vontade de Deus ou a palavra de Deus, que devemos encher nosso coração. Quer dizer, eu escondi a tua palavra no meu coração, Salmo 119, versículo 11. Porque quando nós examinamos a Bíblia, a palavra do Senhor, ela vem falar sobre todos os assuntos que diz respeito à nossa vida, às nossas necessidades. Então você tem que ver qual é o pensamento de Deus, qual é a palavra que Deus tem para aquele assunto para você que já está na Bíblia. Então você tem que meditar nessa palavra, porque essa palavra, quando ela vem, você já sabe qual é a vontade de Deus. E ela vai gerar exatamente a fé, a capacidade que você tem de crer. Como diz a Bíblia, que a palavra do Senhor, 10:17 de Romanos, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o coração nosso tem que estar cheio da palavra para que ela gere fé, e quando ela gera fé, os nossos sentimentos, a nossa verdade que está no coração tem que ser expressada com a nossa boca, com as nossas palavras. Aí, quando acontece isto, que você orou, que está no coração, e essa que está no teu coração é a verdade de Deus, então não existe nenhum erro. Porque em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim: tantas quanto forem as promessas de Deus, só existe nele sim e o amém. Então Deus está empenhado para cumprir a própria palavra que ele determinou, conforme Jeremias 1:12. Ele diz: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Mas quando nós oramos,
e desassociamos a boca do nosso coração, a gente expressa a palavra, mas o coração está longe, então você não expressou palavra de fé, de confiança, porque não há uma base nas suas palavras para que você possa realmente saber que a resposta vai ser dada. A resposta só é dada quando você expressa com a sua boca o que está no coração, e no coração tem que ter a palavra de Deus, que é o firme fundamento da fé, é a própria palavra de Deus. Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Quando você fala de saúde, então você deve ter visto na Bíblia, está escrito em Isaías 53, versículo 4, você pode ler, por exemplo, Mateus capítulo 8, 17, você pode ler 1 Pedro 2, 24, a parte B, e outros textos bíblicos que vai demonstrar claramente o projeto de Deus, que é curar você. Pelas suas feridas, tu foste sarado. Então, veja bem, essa palavra que é bíblica, ela vem ao teu coração, alimenta a tua fé, gera essa capacidade de crer. Quando você for pedir sobre a sua saúde, você vai expressar a palavra que está no teu coração, e como você sabe que Deus honra a palavra, você vai crer e descansar. A partir do momento que você falou com o teu coração, e você sabe que Deus vai cumprir, a partir desse momento, você tem que agir como? Como o quê? Como curado. Você tem que agir exatamente como você creu, e não colocar uma dúvida. Porque se você coloca dúvida, então você desconfiou do próprio Deus. O Deus que fez a promessa, ele é capaz de cumprir. Por isso que a Bíblia diz, em Romanos 1, versículo 16, que o justo vive pela fé, porque nós acreditamos na palavra como ela é, e agimos de tal forma como ela explica, mesmo contrário à circunstância, mesmo contrário àquilo que conseguimos ver. Mas nós não somos chamados para viver pela vista, somos chamados para viver pela fé, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Portanto, meus amados, eu aqui chamo a atenção de todos nós para a gente aprendermos a orar baseado na verdade da Bíblia, que está escrito na palavra e veio ao nosso coração. E depois nós traduzimos essa verdade que está no nosso íntimo, com a nossa boca, e aí confiamos que o Senhor vai dar essa resposta conforme nós desejamos. É como você vê no próprio texto que nós lemos, Romanos capítulo 10, versículo 8, ele vai dizer assim, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé. Porque se com tua boca, olha bem, se com tua boca confessares Jesus como teu Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Então o coração crê, a boca fala e você é salvo, porque a palavra não pode falhar. Amém? Que Deus abençoe a todos, convido a todos para uma palavra de oração. Querido Deus, nós te agradecemos o manar do céu, a palavra do Senhor, que é ministrado aos nossos corações, nos despertando a fé e também como orar, para poder nos relacionar contigo e podermos viver na prática o que diz a Bíblia, a tua eterna palavra. E aqui eu te apresento todas aquelas pessoas que estão aí nos ouvindo, que a bênção esteja sobre eles, estenda minhas mãos também para que eles sejam curados, eu expulso sobre eles as enfermidades, determinando a sua cura em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e a paz do Senhor. Gabinete Pastoral, com o pastor Raul Cavalcante Batista. Amanhã retornaremos neste mesmo horário. Fique na paz do Senhor Jesus.